Rendo graças ao Senhor por essa noite, porque a tua presença está curando nesse lugar. Eu rendo graças ao Senhor nessa noite, porque eu sinto o cheiro do teu Espírito neste ambiente. Pai, até aqui eu pude ir, mas daqui eu dependo da tua graça. Nessa noite, Deus, eu peço, visita o coração das minhas irmãs e que elas possam receber a palavra que o Senhor tem nesta noite e que venha gerar frutos que geram vidas em sua vida, em suas casas. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, é motivo de muita alegria minhas irmãs estarem aqui. Eu preciso honrar o meu pastor Isaías, a pastora Janaína, a pastora Gislene, pela oportunidade, pela confiança de que eu possa acessar esse altar nessa noite. O texto que o Senhor me deu está em Cantares, capítulo 2. E interessante que quando a pastora Gislene me fez o convite, foi como uma semente que estava gerando. Tem mãe aqui? Quando a gente está gestante, a gente compra tudo, fica ansiosa, vai se movimentando, mas na hora que fala vai nascer, a gente fala, meu Deus, está faltando um monte de coisa ainda. Ainda falta o lenço, ainda falta... Essa pregação foi isso aqui, essa mensagem. O Senhor foi gerando. Quando foi hoje eu olhei e eu disse, Deus me dá graça. Falta tanta coisa ainda para esse menino, mas o Senhor foi bom, amém? Livro de Cantares, capítulo 2, versos 2. Eu vou ler 10, 11 e 12. Vocês acharam? Vai estar na tela? Aleluia. Diz assim: o meu amado é semelhante ao gamo. Não, perdão, li o 9, vou ler o 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Quando a gente lê esse texto, a gente vê um convite para um despertamento, um convite carregado de boa notícia, carregado de segurança, carregado de acontecimentos. Quando ele fala levanta, ele está falando se posiciona. Quando ele fala passou o inverno, ele está falando mudaram-se as estações. Quando ele fala a chuva cessou e se foi, ele está falando o que era impedimento acabou. Quando ele fala as árvores estão florescendo, isso fala sobre acontecimento. Mudaram o ciclo, mudaram as estações, e ele trouxe a boa notícia para esta mulher. E eu nesta noite trago uma boa notícia para você. O tempo de cantar chegou, o tempo de celebrar chegou. Chegou a sua vez, cidade Mafre. Mulheres da cidade Mafre, se prepara, se permita desabrochar, porque você tem muito para entregar. Glória, aleluia. E quando eu fui perguntar ao Senhor em oração, o Senhor foi me trazendo alguns pontos e eu fui sendo obediente. E eu preciso fazer uma guisa introdutória para que vocês entendam o nosso papel. Em Gênesis 2, a gente vai ver a origem das plantas, a origem da mulher. Lá quando nós vamos ler, a gente percebe que Deus, Ele pegou o sol, Ele criou, liberou o ar, Ele formou, Ele fez. Mas quando chega no trato de criar o homem, de formar o homem, Ele forma, e aí Ele olha e fala, eu vou plantar um jardim. Quem planta precisa pegar no solo? Tem como plantar, jogar semente sem manusear o solo? E aí a gente percebe que duas coisas que o Senhor tocou com as suas mãos. Plantou um jardim, colocou Adão dentro
dentro desse jardim, o manuseio do toque divino, pegando no solo, preparando a estrutura. E aí ele vai, pega, bota Davi lá dentro, olha para Davi e diz: tem ocupação e tem alimentação. Você vai comer dos vegetais, você vai comer do que vai brotar, mas você vai dar nome aos animais. Mas assim, alguma coisa ainda não está legal. E aí, quando nós iremos ler o texto, a gente vai ver que o Senhor fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, em outras versões uma auxiliadora, em outras versões uma ajudadora. Para quê? Daqui nós entendemos, nós somos criadas para um propósito. E o nosso propósito é de servir a alguém. Existe uma ideologia que quer incutir na nossa mente e seduzir o nosso coração de que nós somos criadas auto-independentes, de que o nosso corpo é nossa regra, de que nós não devemos viver debaixo de submissão de ninguém. Mas hoje eu vim liberar a verdade do Evangelho. Nós somos criados e gerados para servir. Fomos criadas e geradas para auxiliar. Fomos criadas e geradas para sermos adjuntora. E esse pensamento hedonista libera sobre nós um fardo. Por quê, Midian? Porque quando nós estamos nos nossos serviços dentro de casa, é a mulher que lava, é a mulher que passa, é a mulher que alimenta, a mulher que acorda primeiro, a mulher que tem que estar sorrindo, a mulher que tem que estar alegre, a mulher que tem que estar perguntando. E aí a gente vai vendo as coisas acontecendo, as blogueiras, as artistas, e a gente fala assim: Deus, eu estou cansada. É tanta coisa que eu tenho que fazer, tanta carga, ainda trabalho para pagar a conta, porque as solteiras aqui sabem que todo mês é o cheiro do Serasa batendo, e a gente só tem joelho para orar e falar: Deus, dá graça que eu não quero visitar essa instituição, não. Aos que têm marido, intercede ao marido, né? Faz um empréstimo, alguma coisa. E aí a gente começa a murmurar: não tá legal, não tá bom, não sei para que eu vim, não tô bem, eu tô mal. Mas isso são seduções que pensamentos ideológicos querem incutir na nossa mente. Mas isso não vai acontecer mais conosco. Quando nós pensarmos em murmurar: perdão, Senhor, eu nasci para servir. Em 1903, na viração de 1903 para 1904, eu já quero introduzir vocês na mensagem, mas antes eu preciso falar dessa mulher. O nome dela é Florrie Evans, uma adolescente. Alguém já ouviu falar sobre o avivamento de Gales aqui? Avivamento de Gales. Então, existia uma adolescente nesse tempo, e Gales estava passando por uma frieza espiritual muito grande. Havia pessoas cumprindo só protocolo, vinham o culto, não adorava, não prestava, só vinha só para dizer que foi à igreja. E aí o pastor, outras pessoas orando e falando: não está legal a vida espiritual de Gales. E aí eles começam a orar. E aí de repente o pastor faz uma conferência que fala sobre vida espiritual. E nessa conferência ele prega. No final chega uma adolescente, essa moça que eu citei, e fala assim: pastor, eu não estou bem. Porque a palavra é ensinada para gerar transformação. Eu não estou bem, eu não estou legal com a minha vida espiritual, eu não estou orando, eu não estou legal. Aí o pastor vira para ela e fala assim: como está o senhorio de Jesus na sua vida? Ela respirou e respondeu: eu tenho medo de me entregar totalmente a Ele, porque eu não sei o que Ele vai me pedir. Aquele dia o Espírito já lançou uma semente sobre o coração dela. E num culto, num domingo de jovens, como se fosse um culto comum, essa menina é movimentada pelo Espírito. O pastor prega, ministra. No final o pastor fala assim: quem é Jesus para você? Para vocês. Levanta o moço e diz: Jesus é a luz.
Aí ele fala, não, eu quero um pouco mais. Quem é Jesus para você? Aí essa menina vem, ela era tímida, de característica tímida. E ela vem e ela libera uma frase. E ela diz, eu amo Jesus de todo o meu coração. Ele morreu por mim. Parece uma palavra, uma frase simples, mas essa frase foi a faísca que gerou o avivamento no país de Gales. Meses depois, 100 mil almas se renderam ao senhorio de Jesus. A frase de uma adolescente tímida foi a faísca para gerar o avivamento em uma nação que estava morta espiritualmente. Será que você consegue entender que há um propósito para todas as coisas? E as suas características que você tem como deficiência não é impeditivo para você fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Eu quero agora trazer 4 mulheres, e eu vou correr por conta do tempo, não quero me alongar, que elas eram mulheres anônimas, mulheres improváveis, mas mulheres que se colocaram disponível, entendeu a origem da sua missão. A primeira mulher está lá no livro de Lucas, capítulo 21, 2:4. A viúva pobre. Talvez você já ouviu aqui em ofertório, mas não vou trazer palavras de ofertório não, viu? Fique em paz. E aí, eu olhando as características dessa mulher, essa mulher era uma mulher enlutada, perdeu seu marido. Tinha 2 moedas, criou expectativa para ir para o culto. Vou para o culto, tenho 2 moedas, vou entregar minhas 2 moedas, vou entregar meu culto ao Senhor na totalidade do que eu tenho. E ela vai, chega naquele lugar, deposita as suas 2 moedas. Enquanto eu lia, o Senhor falava no meu coração, uma mulher sem reservas, uma mulher que não tinha status, não tinha muita coisa, mas ela não retinha nada, tudo ela lançava ao altar. E aí quando eu fui olhar, eu disse, Deus, mas deve ter algo peculiar nessa entrega. Aí o Senhor falou, volta em Lucas 20. Quando eu fui ler o texto de Lucas 20, estava lá, Jesus ministrando no templo, falando do Evangelho de Deus. Enquanto ele ministrava sobre o Evangelho de Deus, veio os principais dos sacerdotes, os anciões, os religiosos, e falaram, com que autoridade você tem para estar pregando? Jesus olha para aquela situação, para aquela afronta, dá o feedback necessário, aí ele vai, continua no templo, continua pregando, aí veio o quê? Um infiltrado, porque todo culto tem um infiltrado, não tem não? Para ver se prega, para ver se canta, para ver se louva mesmo, para ver se é de Deus mesmo. Mas eu gosto quando tem infiltrado, é porque a graça de Deus quer superabundar, quer constranger, quer transbordar. Venha infiltrado. E aí vem um dizendo que era justo, e diz, Senhor, é bom mesmo dar a César do que é de César? Essa história de tributo aí. Aí o Senhor falou, tá o que na moeda aí? A cara de quem? Ah, tá. Dê a César o que é de César. Ele saiu maravilhado, porque entra infiltrado e sai crente. Onde tem o Espírito Santo é assim. E se tiver profeta, meu Deus. E aí Jesus vai e tá, né? Falou, pelo menos saiu maravilhado. Aí Jesus pensa que já acabou. Vem os escribas, que não acreditam na ressurreição. Aí vem com o discurso de esse negócio de divórcio, esse negócio, e aí me diga como é. Ai, Jesus não dá resposta nenhuma. Lucas 20, deixa eu ver se eu acho a marcação aqui ligeira. Se eu não achar, eu vou correr. Aí Jesus diz que sobre os escribas. Ele vai dar um ensinamento aos discípulos. Guardai-vos dos escribas, 20:47, que é o 20:47, que devoram as casas da viúva, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Sabe aquele crente que inventa de orar na sua casa só para... Aquela campanha espírito de escriba não tem aqui não, né? Até que esses dias eu fiquei até com a síndrome de escriba, que a Jéssica colocou estrogonofe, batata. Eu falei, meu Deus, vou lá orar pela irmã.
mas espíritos de escriba. E aí eles devoravam o que as viúvas tinham. E aí Jesus aproveita todo aquele cenário, Jesus vira e fala para eles: não se misture com esse tipo de gente, colocando em miúdos. E aí quando Jesus entra no templo, irmãos, cansado, triste, talvez frustrado, pregou o evangelho e só foi perseguição, só foi injúria, só foi, tentaram até matar Jesus. E aí ele olha e vê os ricos colocando tudo que sobrava. Tudo que sobrava. E ele olha e fala assim: tá vendo aquela viúva? Ela que mais ofertou. Porque ela ofertou tudo o que ela tinha da sua pobreza. Aí o Espírito de Deus falava no meu coração: fala para as minhas meninas, o pouco que elas tenham, que elas entreguem na totalidade quando vierem cultuar ao Senhor. Porque nesse dia, o teu serviço de entrega total pode restaurar o cansaço de um pastor que teve um dia cansativo, um dia de ameaça, um dia de calúnia, um dia de perseguição. Pode também acalentar o coração de um presbítero, de um coordenador de culto. A sua entrega na água, o teu serviço no microfone, o teu serviço na fotografia está contribuindo para que o reino do Senhor venha a ser edificado. Essa viúva cumpriu o seu papel. Outra, e eu vou correndo, a mulher de Sarepta, a viúva de Sarepta, não fala o nome dela, não, só fala que ela tinha um filho e era viúva, também enlutada. E aí o texto vai dizer, quando a gente vai para 1 Reis, que havia fome sobre a terra e as pessoas estavam em escassez. O profeta Elias estava escondido no querite. O Senhor libera uma ordem e fala assim: já ordenei uma viúva para que ela venha te alimentar. Quando nós vamos correr ao texto, não dá tempo para a gente ficar indo de texto a texto. A gente vai vendo desenrolar que o profeta chegou lá e a viúva estava... A ordem. Ele, no decorrer do texto, a gente percebe que ele conduziu essa viúva a ofertar. E aí essa viúva está na cidade, está na porta da cidade pegando o último graveto, uns gravetos, porque ela só tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite. E aí o profeta fala: me dá uma água, porque profeta é folgado, né não? Hein, Rosa? Márcia, profeta gosta de uma, me dá aí um mimo, um cheiro. Com todo carinho, viu, meninas? Vocês foram profetas de Deus para a minha vida. E aí o profeta falou: pega uma água. Aí elas foram, pegaram a água. Aí quando pega a água, que já vem trazendo, o profeta fala: agora eu quero pão. Traz o pão na sua mão. Aí essa mulher vai e diz: meu Senhor, como o teu Senhor está lá em... Oh, Jesus, abençoa. Lucas 4, 25, 28, Jesus, não vamos achar o texto aqui, vai embalar. Bora correr. E aí, ela vai e faz o serviço desse cozido, desse bolo que o profeta pede. Aí o profeta fala: só que tem um mistério. Você estava com decreto de morte na sua casa, não estava? Você ia fazer, comer e ia morrer. Só que eu quero que você traga primeiro para mim. Porque nós precisamos obedecer à ordem do Senhor, por mais que nós nos sintamos incapacitados de fazer essa entrega. Essa mulher vai, além de entregar tudo que ela tinha, ela vai e serve ao Senhor, profeta, diante dessa ordem. E aí eu olhei assim, eu falei assim: Deus, e aí, qual foi a recompensa dessa viúva? Aí o Senhor vai continuando no texto. Aí quando ela entrega tudo na mão do profeta, o Senhor ministrava no meu coração: fala para a minha igreja que o milagre que ela necessita está no nível da entrega que ela coloca diante da minha direção. Todas as vezes que nós obedecermos à direção do Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho um punhado de farinha, eu só tenho um pouco de azeite, mas eu vou entregar, eu vou obedecer. Aí o Senhor falava: pode profetizar pela palavra, a farinha da panela não vai acabar.
e o azeite não faltará, porque és meu servo, minha serva, obediente. Obediente, não faz reservas, entrega tudo, sem esperar reconhecimento. Deus, mas todo mundo quer reconhecimento. E o Senhor falou: corre para o texto Midian e veja qual o maior reconhecimento dessas duas anônimas. Jesus fez referência dessas mulheres. Uma aponta aos discípulos, entregou a maior oferta. A outra, Jesus, já lá em Lucas, vai conversar com seus discípulos e vai falar: muitas viúvas haviam em Israel, mas o Senhor ordenou uma viúva de Sidom, uma improvável, uma gentia, para sustentar o profeta. A maior recompensa, o maior reconhecimento ainda vem do céu, ainda vem do céu para as nossas vidas, para nossa casa, para nossa saúde, para nossa finança, para nossa vida espiritual. Eu não sei o que você trouxe para entregar hoje, mas o grandão, o Senhor, o poderoso, o majestoso, que foi no inferno, tomou a chave da morte e declarou vitória. Onde está a morte, o teu onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão? Ele, o Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach, o ressurreto, a estrela de Davi. É Ele a maior recompensa. Entrega tudo hoje, tudo. Sai, vou correr. Tenho só mais duas para encerrar. Essas foram citadas o nome. Uma, Noemi, uma mulher amiga. Orfa, perdeu filho, perdeu marido, em terra estranha. Estava em Belém, casado pão. Aí houve uma circunstância, uma crise. Essa raiz é tirada e plantada em outro solo. Solo infértil, solo de dor. Essa mulher está lá. De repente o mal vem, lutada, ficou 2 noras. Uma abandonou, uma a deixou, beijou e saiu. E uma disse: eu vou contigo. Mas o meu foco não é Ruth, é Noemi. Essa mulher, quando a gente vai ler no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 2, a gente vai ver essa mulher com toda a sua dor. Porque quem aqui já passou por um sentimento de solidão ou depressão, a gente não quer nada com ninguém, irmão. A gente só quer resolver nossa vida, né? Organizar nossa história, e que o outro que se lute, se vai vencer ou não. Mas essa mulher, ela pegou sua dor, ela guardou, e ela viu uma projeção naquela que foi leal a ela. E aí quando ela chega lá, a Ruth quer trabalhar, a Ruth quer sair, porque tem muita gente solitária, dependente emocional, que quer prender pessoas. Mas o céu não prende, o céu libera. E aí essa mulher fala para essa Ruth: vá, menina, libera essa menina para trabalhar. E aí eu falei: sim, Senhor, Ruth ela tem um coração amiga, me diga mais alguma coisa. O Senhor falou assim: Midian, lembra da tua história em 2022? Quando você enfrentou uma crise em todas as áreas da sua vida, e Deus levantou uma improvável que estava com sofrimento de maternidade, estava desempregada, estava sem saber o que fazer da vida, e essa em um dia comum pegou um chocolate, pegou uma carta, botou dentro, mandou um mototáxi entregar, e na carta falava assim: não deixe essa crise te amargurar, porque você é mãe de mulheres. Foi 22 de fevereiro do ano de 2022, ou 2 de fevereiro. E eu disse: Deus, eu não vou, eu não quero, eu não faço, sou mãe de ninguém, cheia de dor. E o Senhor falava: não, mas eu não quero trazer o foco para você, eu quero trazer o foco para ela. Você acha que não estava doendo para ela? Você acha que a vida dela estava difícil?
E tirar esse tempo para adoçar a sua vida, não foi uma entrega? O Senhor está contando com mulheres empáticas nesse tempo. Mulheres que peguem a sua dor, guardem um pouco e se atente com a dor daquela que está do teu lado. Nós chegamos numa fase que não dá mais para suportar amizades de sorrisos. Precisamos de amizades de oração, de intercessão. Quarta-feira levantei 3 e falei: ora que eu preciso de graça, senão eu viajo, nem lá eu vou. Levanta um jejum aí. Hoje levantei 2. Eu estou aqui, mas tem 2 lá orando. Levantei as mulheres que cercam a minha vida em oração. Eu quero liberar aqui nesse tempo, na igreja da cidade em Máfia, em Itabuna, Deus levantará mulheres amigas, mulheres intercessoras, mulheres que irão transbordar no coração de outra. Entrou sangrando, sai profetizando. Entrou chorando, sai sorrindo. Entrou desconsolada, sai abraçando. Deus vai levantar mulheres com coração amiga, com coração amigo. A última, e eu encerro. Maria Madalena. Volto, preciso terminar. Falei: sim, Jesus, tem um coração amiga. E aí, me diga. O Senhor falou bem assim: olha a contribuição da entrega de Noemi para a geração que sucedeu. Noemi, Ruth casa com Boaz, Boaz tem um filho com Ruth, gera Obed, Obed gera Jessé, que Jessé é pai de Davi. Ela contribuiu para o propósito da geração de Jesus. Ela, improvável, pegou tudo o que tinha só para liberar uma simples atitude a alguém e impactou na geração de Jesus. Caminhamos para Maria Madalena. Quando eu lia sobre ela, o Senhor falava no meu coração: pense numa mulher constante, uma mulher que desde quando se rendeu a Jesus, ela não soube o que era mornidão. Eu disse: não estou entendendo. Olha quando ela foi liberta. 7 demônios, mulher é atribulada. Como o pastor falou aqui, tem gente que entra no cão. Maria Madalena, acho que entrar no cão, não sei. Não posso falar muita coisa, né? Não conhecia assim Madalena de perto. Mas Madalena era terrível, porque 7 demônios, gente, não é brincadeira. Então essa mulher atribulada, figueira brava. Aí Jesus encontra, libera de 7 espíritos. E aí o texto vai dizer que ela serviu a Jesus. E quando ela serve a Jesus, ela se entrega a Jesus, a gente vai ver uma mulher que levou a sério a sua vida espiritual. Porque quem passou por um processo de libertação recebe ameaça todo o tempo. É como se os espíritos estivessem ali: eu estou esperando você vacilar. Eu estou esperando uma brecha. Eu estou esperando você só para mim, ó. Precisava se manter constante. Aí o Senhor falou assim: Midian, lembra no início da tua fé? Falei: tem o que, Senhor? Não vai me constranger. Aí ele disse: então, quando você era no início da tua fé, ele me trouxe a analogia da planta. Ele falou: uma árvore de verde, não uma árvore verde. Chegou assim toda querendo fazer tudo. Se alguém cantava, queria ser cantora. Se alguém pregava, queria ser pregadora. Se alguém profetizava, queria ser profeta. Eu orava, irmãos. Pagava preço, ficar na madrugada. Comecei a expulsar demônio, fazer tudo. Eu achava bonito, eu queria ser. Só que eu estava verde, não era o tempo. Mas a gente quer resultado de quem está maduro. Enquanto está verde, a gente não tem medo do que vão falar, de como vão olhar, das críticas que irão tecer. Mas a gente se expõe. Aí o Senhor falou bem assim: e quando é o tempo de desabrochar, de florescer, aí você já fica cheias de critério. Aí eu não vou porque vão sorrir de mim. Eu não vou porque vão falar mal de mim. Eu não vou porque vão dizer que não. Aí a gente começa a recuar. O Espírito Santo no processo que estava verde, estava regando as suas raízes, estava nutrindo para que subissem nutrientes necessários para que quando chegasse a exposição, você tivesse maturidade para suportar.
Eu lembro que eu era de uma igreja pequena e falavam assim: ela vai ser levita. No domingo já me colocavam para cantar. E eu ia. Irmãos, eu não sou cantora. Cantava e queria profetizar, não sabia nada. Eu gritava. As meninas saíam e iam mangar de mim no banheiro. Tu via? Nem eu. O Espírito Santo falava: não vou nem deixar, senão vai desviar. Eu falei: é mesmo, se eu queria. Botava a mão em um, caía. Eu falei: irmã, expulsa lá, caiu. Na hora eu... não, só tinha demônio. Mas o Senhor começou a falar no meu coração. Falar para minhas meninas que chegou o tempo. Que é para parar de dar desculpas. Porque o tempo de pensar com o que os outros iriam falar já passou. Chegou o tempo de realmente se expor com tudo aquilo que você tem de melhor. Não é sobre o dom sobrenatural, é sobre também o dom natural. É sobre você se colocar disponível para que o ministério de Jesus, para que o Senhor, o reino do Senhor na terra venha crescer. Ele precisa de você, com toda a sua entrega, com toda a sua fragilidade, com toda a sua... Eu estou inconstante, mas vai inconstante a si mesmo. Ai, eu estou fraca, vai fraca, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Só não fique, porque você não está mais no tempo de se esconder. Deus levantará brasas vivas neste lugar, onde mulheres que se consideram improváveis, onde mulheres que acham que não tem nada para entregar, vai se colocar disponível. Vai se colocar disponível, porque chegou o tempo. Eu disse: Deus, essa constância dela deu algum assim reconhecimento? Ai, eu sou interesseira, viu, irmãos? Brincadeira. Ela, aí o Senhor fala: Maria, João, eu vou voltar, esse texto eu falei, irmãos, em nome de Jesus, me espera aí que eu vou correndo. João 21. Cadê Jesus? Ai, me ajuda na terra. João 20, então, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Eu vou logo para o 15. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Essa mulher teve a oportunidade de ver em primeira mão o Jesus ressurreto, de corpo glorificado. É uma mulher improvável, era endemoniada, mas o texto vai dizer que antes do Senhor ser assunto ao céu, porque ela se emocionou. Aí eu acho que ela queria abraçar Jesus. Aí Jesus disse assim: não me detenhas, porque eu ainda não fui ao Pai. Antes de Jesus cumprir o seu propósito de subir aos céus, depois que desceu, que ressuscitou, ele se apresentou a uma improvável, que na sua constância não largou de servir a Jesus. Esse ressurreto a quem eu vos falo pronunciou o nome de Maria. E aí o Senhor falava comigo: tem muitas Marias na minha casa, se sentindo improvável, imerecida, indigna de sentir a minha presença, de fluir na minha presença. Mas avisa ela que o jardineiro, o grande eu sou, Jesus, 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 o jardineiro que rega as raízes que estão secas, que tira de um solo infértil, bota no solo fértil. Jesus que se responsabiliza de interceder ao Pai, de interceder. Ele intercede por cada flor, Ele intercede por cada Maria.
Maria. Ele está à destra do Pai e está falando: Pai, olha Maria, olha Noemi, olha a viúva. Deus, faz alguma coisa. O Espírito Santo sobe, começa, pelo amor de Deus, ele geme diante do altar do Senhor, só porque ele quer ver você florescer, você cumprir o seu propósito, você exercer a sua chamada. Ah, mas eu não sei cantar, mas eu não sei pregar. Ele tem médicos, ele tem médicas, ele tem engenheiros, ele tem doutor. Eu não estou falando só de sobrenatural, ele também faz florescer no natural, na profissão, no sentimental, no conjugal, no familiar, na maternidade. Ele mexe em todas as áreas, ele sacode, ele arranca, ele poda, ele dá